Olá, aqui é o professor Tirão Borba. Vamos falar um pouco sobre o sucesso de uma escola. Como que uma escola ou um sistema de ensino, né, no caso quando a gente está falando de uma rede de ensino privada, com várias escolas em vários territórios diferentes, ou sistema de ensino público, quando a gente fala da rede municipal, a rede estadual, como que a gente encara, né, o sucesso do sistema de ensino ou de uma escola em particular desse sistema de ensino. Obviamente, alguns elementos, alguns requisitos, eles são necessários para isso acontecer. Por exemplo, aí entram em questões objetivas, né? Investimento de recursos, né? Financeiros, né? Você ter profissionais bem qualificados, e para você ter profissionais bem qualificados, você precisa pagar um bom salário, você ter uma carreira estruturada para que ele tenha um horizonte de progressão de carreira, que ele vai melhorar ao longo do tempo, obviamente. Para você melhorar ao longo do tempo, você vai ter determinados tipos de cobrança ao longo da sua carreira. Você vai precisar estudar mais, se especializar, realizar seleções internas. Para isso, você assumir um determinado cargo, né, empoderado, né, a partir de uma autoridade, um reconhecimento técnico, né, e social que você chegou àquele cargo por competência. Então, isso é o requisito, assim, básico, objetivo para que um sistema de ensino ou uma unidade escolar aconteça, né? Tenha um sucesso. Mas como isso é um problema que é crônico na sociedade brasileira, você pagar bem os profissionais, né, para que eles tem uma carreira sólida e bem remunerada, por exemplo, você começar como docente, você ter um salário, aí você quer ir para cargos mais gerenciais, de liderança, coordenadores pedagógicos, orientadores, diretores escolares, ou, por exemplo, uma função já executiva, por exemplo, na secretaria de uma rede municipal ou então de uma rede estadual, você tem essa progressão de carreira, né, alinhada, estruturada, que você, ó, eu vou me especializar mais, eu vou sair da sala de aula, vou para um cargo gerencial, então vou ter que fazer um curso específico e por estar realizando essa tarefa de me especializar, eu vou ter uma remuneração, né, em função do cargo e da especialização que eu tenho. Então, isso é muito precário aqui no Brasil de uma maneira geral. São poucas redes de ensino que isso acontece. Então, isso é um aspecto objetivo que a gente tem que ver como um elemento que leva a não uma escola não prosperar, um sistema de ensino não prosperar. Mas isso é, vamos dizer assim, o mais superficial. Existe um aspecto que ele é subjetivo, que é o seguinte: qual é o propósito da unidade escolar? Né? Porque quando a gente fala de educação, não, aquela escola é muito boa, mas ela é muito boa no quê? Né? Porque as demandas na sociedade hoje, elas não são gerais, né? Todo mundo quer a mesma coisa. A gente não vive no início do século XX com um modo forredista de produção que as pessoas consomem de maneira tudo igual. As pessoas têm demandas muito diferenciadas hoje. A própria tecnologia estimula que nós tenhamos experiências cada vez mais individuais, de nichos, de grupos, de identidade, etc. Então, por exemplo, se uma pessoa quer se existe na comunidade escolar o reconhecimento que o problema é inclusão, porque a gente encontra muitas crianças no espectro autista ou com um determinado problema de, sei lá, de coordenação motora, então a escola vai seguir um determinado tipo de propósito. Ah, não, um problema da nossa escola é você ter a função de formar indivíduos para o mercado de trabalho. Existe uma indústria farmacêutica aqui na minha cidade, eu quero pessoas formadas no ensino médio, técnico em química. Beleza. Ah, não, a gente reconhece que na nossa comunidade o problema é que nós não temos pessoas especializadas para trabalhar, serem empreendedoras. Beleza, se for uma escolha da comunidade, a gente vive numa sociedade democrática e a escola, né, tenta atender, né, seja ela pública ou privada, as demandas daquela localidade. Ou quando está ligado a uma política pública mais ampla, geral do governo, etc. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, né? Ah, Tiaron, então uma escola deve ser responsiva às demandas da comunidade escolar ou do território que ela está inserida. Isso, exatamente. Isso é uma parte para que seja reconhecido o seu sucesso. A outra parte é o quê? A própria escola reconhecer o seu propósito, né? Porque muitas escolas se preocupam o quê? Não, dá uma educação sistematizada, geral, né? E daí?
não existe uma organização interna para isso. Então, precisa existir numa escola um sentimento de propósito, onde todas as pessoas presentes naquela instituição, né? Lembrando, qual é a definição de instituição? É um lugar que transmite ordem, regulação e cumpre uma função para a sociedade. Se a função for genérica demais, talvez ela não funcione a contento, que é o que acontece na maioria das escolas. Se ela consegue especializar mais uma função, né, não só dar uma educação genérica, mas uma educação que seja responsiva às demandas daquela comunidade escolar, as pessoas começam a o quê? Entender que eu vou matricular meu filho nesta escola e essa escola vai dar uma educação que eu espero que ela dê, né? Então a gente é, tem visto isso. Então eu fico com muito pesar quando eu olho alguns colegas e falam o seguinte: olha, aquele garoto estudou aqui e hoje ele é uma pessoa de sucesso. Só que aí é o quê? Um aluno ou dois. Quando a gente olha para uma sala de aula como professor, o que a gente encontra? Um espectro de alunos com problemas. Aí pode ser problemas diversos, por exemplo, sejam alunos de inclusão, né? Ou então são alunos que estão em vulnerabilidade social, que aí afeta drasticamente a sua trajetória de uma educação formal. A gente tem um outro espectro pequeno também de bons alunos, né? Que é um bom aluno, Tiaron? Não é aquele que tira as melhores notas, não é o mais inteligente, não é necessariamente o mais sociável. É aquela pessoa que tem um sentimento de propósito, da onde ela quer chegar, e ela tem autonomia, ela tem um sentimento de autoconhecimento que é acima da média, né? Ela não vai ser a mais inteligente, mas talvez ela seja mais esforçada porque ela entende aonde ela quer chegar, né? E o que um sistema educacional, uma escola deve prezar para cumprir a sua função de ser responsiva às demandas daquela comunidade escolar? Tratar desse espectro mais amplo, que são as pessoas ditas normais, que não são os melhores alunos, mas também não estão numa situação de vulnerabilidade. Ah, Tiago, tu quer dizer que bom aluno e o péssimo aluno você não vai cuidar? Lógico que vai cuidar, mas primeiro a estruturação da escola tem que passar o seguinte: como eu consigo fazer uma massa crítica de pessoas, né, saírem formadas da escola e serem responsivas aos problemas da comunidade? Quando você consegue, né, pacificar esse tipo de problema, você entende que a escola alcançou seu sucesso. Vamos dar um exemplo. Eu entendo que minha escola é o foco dele, é o foco dela, né, que acontece muito nas escolas privadas, é preparar os alunos para o vestibular. Quer dizer que todos os alunos vão passar para uma universidade pública? Não, mas que pelo menos eles sejam o quê? Competitivos numa prova de vestibular. Porque aquele cara que é bom aluno, a gente espera que ele passe, né, para a universidade pública. Pode não passar, obviamente, mas isso já tem uma expectativa, uma taxa de acerto muito maior que independe dos professores da instituição, né? Às vezes a escola pode ser uma zona e ele vai passar, porque ele entende aonde ele quer chegar. E essa maioria de alunos, o que a gente tem? São alunos que às vezes estão perdidos em seu propósito, tem alguma dificuldade ou outra, precisam de uma orientação. Então, se a escola consegue funcionar em prol disso, ela consegue ser eficiente. E uma organização pública ou privada, né, uma instituição, ela precisa ser eficiente, porque ela sendo eficiente, ela tem o reconhecimento que ela resolve o problema daquela comunidade. E os alunos que têm esses determinados de problemas. Aí é caso a caso, né? Que os problemas eles não são iguais. Então, isso se resolve caso a caso. E se os pais colocaram naquela escola que reconhecidamente cumpre o seu propósito, a organização funciona para aquilo, todos os docentes, né, os seus funcionários operam o trabalho para aquilo, eles começam a entender soluções para aqueles problemas específicos para caminhar junto àqueles outros que têm um problema menos exacerbado, né? E os bons alunos? Os bons alunos são os bons alunos, eles têm autonomia, eles precisam de menos orientação. Inclusive, eles podem ser orientados até a ajudar, né, os demais. Então, é esse que é o ponto. E isso vale para qualquer organização. Quando você tem uma direção com sentimento de propósito, que consegue organizar gerencialmente, colocar um plano estratégico, metas e tudo mais,
a escola começa a funcionar em torno disso, mesmo com todas as deficiências que eu coloquei aqui em relação ao quê? Plano de carreira, salário, organização, formação, especialização e etc. Mas um mínimo de sentimento de propósito, né? É uma coisa subjetiva, você pode falar, você está viajando, mas isso faz toda a diferença, né? Se a gente fosse fazer uma comparação, né? Uma escola, de uma maneira geral, tem que fazer as pessoas vestirem a camisa. É como um time de futebol. Por que que você torce para o time de futebol? Você tem uma paixão, um sentimento de propósito, que, né? Você vai torcer, você cobra das pessoas que, né? Elas exerçam as atividades para aquilo que elas são demandadas. Se você não demanda das pessoas aquilo, né, um sentimento de propósito, elas fazem o que elas querem. E fazer o que elas querem são sentimentos individuais e cada um tem o seu. Então nada funciona. Então, essa aí é a reflexão. Um abraço, até a próxima.